Sobre as nuvens existe um lindo céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o 4º dia dos nossos 30 dias de oração pelos falecidos. No dia de hoje, um tema belíssimo, o mais bonito de todos. Nós vamos falar sobre o céu. Oração pelas almas do purgatório. Ó Pai das misericórdias, Deus de infinita bondade, humildemente vos rogamos, tenhais piedade das almas santas que estão no purgatório, especialmente dos nossos parentes e benfeitores. Lançai um olhar propício sobre elas e chamai-as para a posse da pátria celestial. Lembrai-vos que elas são obras de vossas mãos e o preço do sangue preciosíssimo do vosso divino Filho Jesus. Dignai-vos, pois, usar com elas a vossa infinita misericórdia. Ouvi, Senhor, o pedido que vos fazemos com toda confiança, em vista dos merecimentos da paixão e da morte de Jesus. E fazei que elas fiquem consoladas, indo gozar, sem demora, aquela glória imortal que tendes preparado para os vossos eleitos. Misericordioso Jesus, tende compaixão das almas do purgatório. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. E entre os resplendores da luz perpétua, fazei que descansem em paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio apresente a Deus as almas, as pessoas já falecidas que você deseja rezar. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje é o 4º dia dos nossos 30 dias de oração pelos falecidos. Irmãos e irmãs, hoje nós queremos rezar e meditar sobre o céu. Se você tem a sua Bíblia, eu convido que você leia e medite com o Padre. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nós já meditamos sobre esse texto alguns dias atrás. O texto é belíssimo, diz assim, palavras de São Paulo. Mas como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, tudo o que Deus preparou para os que o amam. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não percebeu. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1023, quando ele reflete sobre o céu, ele diz assim, essa daqui é a definição dogmática da Igreja, de um Papa chamado Papa Bento XII, um Papa que viveu alguns séculos atrás.
documento, a definição da igreja diz assim, em uma constituição apostólica chamada Benedictus Deus. O texto diz assim: com nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, a alma de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo, antes da paixão, e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando depois da morte tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, isso desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estão e estarão no céu, associados no reino dos céus e no paraíso celeste, com Cristo, juntamente com os santos anjos. Desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, virão e vêm a essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Texto belíssimo, parágrafo 1023. Aqueles que viveram antes de Cristo, aqueles que viveram depois de Cristo, depois da ascensão de Jesus aos céus, aqueles que não tinham nada para se purificar, ou aqueles que já se purificaram, mesmo antes do juízo final, onde todas as pessoas, todos aqueles que morreram e aqueles que estão vivos, estarão diante da presença de Deus e acontecerá a segunda vinda de Cristo, juízo final, que não é um outro juízo para quem já teve um juízo particular. Antes deste juízo final, da segunda vinda de Cristo, aqueles que viveram conforme os ensinamentos dele, aqueles que já estão totalmente purificados, estarão no céu. Aqui existe uma grande diferença entre a doutrina católica e protestante. E aqui podemos até debater aquela que é a correta, e nós vamos falar sobre isso, mas eu quero apresentar duas situações e você escolhe qual que é a mais bonita, aquela que te encanta mais. Uma é dizer assim: se você já estiver totalmente purificado, se você já estiver totalmente de acordo com aquilo que foi os ensinamentos de Deus, você está no céu. Está unido totalmente a Cristo, porque depois que ele ressuscitou, o ser humano não precisa pagar mais nada para Deus e ele já pode se encontrar com ele eternamente. Esta é a opção A. Opção B, depois que você morre, se você for uma pessoa muito boa, fez tudo de acordo com o que Deus pediu e não tem mais nada para purificar-se, você fica dormindo. Se você for uma pessoa muito má e não tem mais nada que você pode fazer por você mesmo, se arrependendo ou não arrependendo, você fica dormindo. Qual que você escolhe? Daqui a pouco a gente vai falar sobre verdade. Se Jesus é o Salvador, e ele é, depois da morte dele, não mudou nada, as pessoas continuam dormindo, se ele mesmo falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, prefiro ficar com a opção que é mais bonita. Agora, não apenas por ser a mais bonita, por ser a verdadeira. A igreja sempre acreditou nisso. O que é o céu? O céu é a contemplação beatífica e perfeita de Deus face a face. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano nenhum conseguiu perceber. É isso que Deus tem guardado para aqueles que o amam. E é isso que acontecerá depois da nossa morte. Ainda Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1024. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, esta comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. É o estado da felicidade suprema e definitiva. E aí o Catecismo continua, número 1026. Por sua morte e ressurreição, Jesus nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse, em plenitude, dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele.
Veja, que pensamento lindo. O que é o céu? O céu é uma comunidade. Que comunidade que é essa? Uma comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a Ele. Duas coisas. Primeiro, eu prefiro acreditar no céu em vez de acreditar na dormição. Eu prefiro ser católico. Me traz muito mais alegria. É muito mais bíblico, é muito mais belo morrer e ficar dormindo depois que o Salvador veio e nos redimiu. Não tem mais necessidade disso. Isso daqui é uma ofensa a Cristo. É uma ofensa ao sangue dele derramado na cruz. Segundo, irmão e irmã, não existe nada mais importante na nossa vida do que a vida eterna, do que ir para o céu. Pode ser famoso, pode ter dinheiro, pode ser uma pessoa muito simpática, muito feliz aqui na terra. Santa Teresinha dizia, o que importa é se eu viver bem, se eu não viver para sempre. Por isso, olhe para a sua alma, olhe para o seu coração e coloque a sua vida em ordem. Se for preciso, faça uma boa confissão. Se for preciso, resolva aquilo que não está resolvido e lembre a você mesmo, a sua vida ela tem um fim e uma missão última que é essencial e a mais importante de todas, o céu e a vida eterna. Se inscreva no nosso canal, envie esse vídeo para outras pessoas que você ama e se prepare porque durante 30 dias conheceremos a doutrina da Igreja sobre a vida depois da morte e como nos prepararmos para o encontro com este Deus amoroso e bondoso que espera por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Adorando ao Senhor. Pouco sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Pouco sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é um lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu,
adorando ao Senhor.